Uma das maiores vantagens competitivas de uma organização e também dos profissionais que nela atuam é a capacidade de aprender. Mas como construir uma cultura de aprendizagem em uma organização? Vem comigo na reflexão de hoje. O primeiro autor a lançar um livro sobre esse tema de uma forma bastante robusta foi o Peter Senge. Ele lançou um livro chamado A Quinta Disciplina, aliás, um livro sensacional. Se você ainda não o leu, por favor, dedique um tempo a ele, que você vai ter muitos insights. Parece que ele escreveu o livro para o mundo de hoje, mesmo sendo um livro escrito algumas décadas atrás. Bom, nessa perspectiva, o Senge trouxe o seguinte: é muito importante que a organização crie um ambiente, um espaço em que as pessoas percebam que podem aprender, ou seja, que elas podem trazer as falhas, que elas podem trazer os problemas e que há espaço aqui para a gente analisar isso por um ângulo que estamos todos aprendendo e crescendo a partir disso. Porque na nossa cultura, geralmente, quando você falha, você vai ter uma punição. E nessa cultura de ter uma punição, as pessoas começam a ter medo de falar sobre os problemas que estão acontecendo. Sabe, aquele colega que não está entregando e aí não fala sobre o tema, não traz o tema, porque não quer ficar mal com o colega. E aí, sem a gente evidenciar os ruídos, como que nós vamos aprender? Como que nós vamos melhorar os processos? Mas por que as pessoas travam? Porque elas têm medo. E por que elas têm medo? Porque elas viveram em um ambiente de insegurança. Então é muito importante que, se a gente quer ter uma cultura de aprendizagem numa organização, nós vamos ter que criar um ambiente de segurança para as pessoas, principalmente quando os problemas acontecerem. Vou demonstrar agora dois ciclos diferentes. Um da cultura, onde o medo está ali presente, né, gerando às vezes também o medo, a raiva, e uma outra cultura organizacional, onde a gente tem um ambiente de segurança e de alegria diante das adversidades. Como isso é possível? Então vamos analisar. Vamos pensar o seguinte: primeiro pensa a organização A, acontece um problema. Na hora que acontece o problema, primeiro que vão atrás da falha. Ah, descobrimos aqui, a falha foi essa. Próxima pergunta: quem fez isso? Ou seja, vamos atrás de um culpado. Temos que achar a pessoa que foi a pessoa responsável por isso. E aí, quando acham essa pessoa, exerce então punição. Nessa punição pode ser simplesmente fazendo com a pessoa se sentir culpada, falando para a pessoa que ela não poderia ter feito aquilo, porque ela foi negligente, que aquilo é um absurdo, ou olha agora o preço, quanto isso vai custar para a gente. Ou seja, a tendência aqui, sem perceber, mas a forma como é conduzida a conversa faz a pessoa se sentir mal. Ela se sente, sabe, eu não tenho valor, eu aqui só dou mancada. Ou às vezes com raiva, porque dependendo de como o gestor atua e na intensidade que ele atua, pode passar da medida e a pessoa fica pé da vida, porque fala assim: não precisa de tudo isso, eu não precisava ouvir tudo isso, eu não precisava ouvir isso nessa intensidade. Então, o final dessa história é medo ou raiva. E aí, o que a pessoa faz da próxima vez quando tem uma falha? Ela tenta se defender, culpando outra área, outra pessoa, tentando achar uma justificativa do porquê aconteceu. E não tem a vontade de evidenciar que aconteceu uma falha, porque ela sabe que se ela evidenciar que teve uma falha, vai ferrar para alguém, às vezes para ela e para muitas pessoas. Então, dentro de um ambiente onde as falhas imediatamente vêm em busca de achar um culpado, que depois vem em busca de um tipo de punição e depois vem naturalmente com a sensação de medo ou de raiva, como vai construir um ambiente de aprendizagem? É impossível. Em uma organização que tem a cultura de aprendizagem, o processo acontece diferente. Veja, quando surge um problema, primeiro que ele não é visto como um problema, como algo ruim, mas sim como uma oportunidade. O cliente reclamou, ok, vamos analisar essa oportunidade para a gente melhorar o processo. Algo não saiu no prazo, vamos analisar para aprender e melhorar para que da próxima vez a gente saiba colocar o prazo mais adequado ou melhore o processo de forma que a coisa saia no prazo que a gente precisa. A mudança da palavra problema, adversidade, falha para oportunidade, pelo menos a gente precisa dar o significado para esse problema como uma oportunidade de melhoria. Então essa mudança de significado ela é fundamental. Uma vez que aconteça, então, que surge essa oportunidade de melhoria, no lugar de a gente sair em busca de um culpado, o que a gente faz? A gente vai buscar ler o contexto.
que aconteceu nesse contexto? Quais são os fatos? Quais foram as condições que geraram esse tipo de resultado? Para que a gente possa aprender o máximo a partir dessa leitura do contexto. E aí nós vamos fazer reflexões. Essas reflexões com as informações do contexto vão gerar aprendizado. Ah, que legal. Então, da próxima vez, se a gente fizer assim, a gente consegue cumprir o prazo. Ou da próxima vez, se a gente fizer assim, o cliente fica satisfeito. Ou seja, acabamos de ter um aprendizado porque refletimos sobre o que aconteceu. E quando a gente age dessa forma, no lugar de sentir medo e raiva, as pessoas vão sentir alegria e segurança. Sabe, alegria porque, poxa, que bom, estamos aprendendo, nós vamos melhorar. E segurança por quê? Porque ninguém foi crucificado, porque ninguém foi humilhado, porque ninguém se sentiu inadequado, despreparado, ninguém se sentiu envergonhado, humilhado. E, pelo contrário, as pessoas se sentem mais capazes agora, porque elas acabaram de aprender como melhorar o processo. Então isso é fundamental, criar esse ambiente em que as pessoas possam aprender a cada adversidade, a cada problema, por meio desse espaço de segurança, né? Esse espaço de segurança em que a gente vai sim analisar o que aconteceu, vamos sim refletir, vamos sim criar um plano de ação. Eu não estou falando aqui de um ambiente em que a gente permite que as falhas aconteçam, não. Nós vamos ser duro com os problemas, suave com as pessoas. Ou seja, nós vamos resolver a parada, mas de forma que as pessoas se sintam seguras no processo, crescendo no processo, e isso é essencial. Empresas que aprendem, prosperam. Quarta-feira que vem te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.